dezembro de 2024, são 4 horas da tarde aqui em Tel Aviv, mesmo horário de Jerusalém, 11 da manhã no Rio de Janeiro, horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E sim, hoje cedo eu saí de Jerusalém, desci aqui para Tel Aviv, já estou no meu hotel aqui em Tel Aviv, onde eu fico até o dia 19. No dia 19 eu vou para a Grécia, para quem não, eu já tinha avisado o pessoal, dia 19 eu estou indo para a Grécia, né? Pois bem, tivemos algumas novidades aqui na faixa de Gaza. Aqui na Cisjordânia tivemos mais uma suspeita de atentado terrorista em Jerusalém. Depois que eu saí de lá, parece que teve um pessoal que tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiram, nem chegaram a fazer o atentado. A pessoa foi pega pela polícia israelense, né? No sul do Líbano teve uma ação aqui. Israel bombardeou um local em que o pessoal do Hezbollah estava planejando o lançamento de foguetes e parou por aí, né? Na Síria a gente tem a situação de que os russos saíram das suas bases aqui em vários lugares da Síria e os americanos estão assumindo várias bases. Por enquanto os russos estão apenas aqui em Latakia, a base aérea aqui, e em Tartus, a base naval mais aqui embaixo. Então os russos só estão nessas bases, no momento estão abandonando todas as demais bases na Síria e os americanos estão assumindo essas bases. O que leva a crer que os rebeldes que assumiram a Síria, né, o HTS, têm mais afinidade com os americanos do que com os russos. Isso é uma excelente notícia, né? Aumenta a chance de não termos problemas entre Israel e esse novo governo do HTS lá na Síria. E a gente teve uma novidade, caramba, ninguém imaginava isso. Descobriram que os números de mortos lá na faixa de Gaza eram fictícios, que o Hamas inventa aqueles números. Sabe aqueles números que o Lula fala? Não, cadê porque o pessoal mataram do meu... não sei quantas mil crianças e mataram não sei quantas mil pessoas e não sei o que lá. Cadê, era mentira. Quem imaginaria isso, cadê o Nego Pato? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Só Uso Camiseta para Gravar, Sugiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando o pessoal da minha equipe? Em Israel, teve uma série vamos de se organizar, pessoal. Ali vamos parar de jogar cada um por si. Beit Hanun, que é no norte, vamos se organizar, Gaza, vamos sair todo mundo pelo... que foram eliminados pela Givat Brigade, pela brigada Givat lá de Israel. Vamos se organizar, então, pessoal. Notícia, eles capturaram um monte de munições e outras coisas no norte da faixa de Gaza. Sim, o Hamas já está totalmente destroçado, já não tem capacidade de nada, mas ainda tem um monte de terrorista escondido por lá, um monte de esconderijo com armas. Isso vai levar décadas até Israel conseguir desintocar todos esses ratos que tem ali na faixa de Gaza, né? Bom, e teve um foguete lançado a partir da faixa de Gaza que atingiu uma área vazia no sul de Israel, ali em Nirim, em Hashloza. E não teve nenhum ferido, não teve nada, o foguete caiu numa área vazia, mas é o que eu falo para vocês, né? Eu falava esses nomes sem ter ligação com o que realmente, o que é realmente o sul de Israel, né? E realmente é impressionante. Gente, são cidades grandes, tá? Tem várias cidades enormes ali no sul de Israel, cidades muito desenvolvidas, e esse tipo de foguete do Hamas, que por mais que seja um foguete primário, mal feito e coisa e tal, um monte de gente morreu com esses foguetes, né? Então é uma situação realmente muito triste que você vive ali, né? Bom, Israel destruiu alguns lançadores de foguetes na faixa de Gaza. De acordo com o IDF, lançadores de foguetes que tinham 2 projéteis ali que iriam ser lançados em direção a Ashkelon, foram posicionados a 50 metros de um armazém de ajuda internacional ali na faixa de Gaza. Israel foi lá e destruiu esses lançadores, né? Excelente notícia isso. E também lá no sul do Líbano, também, como vocês podem ver aqui nesse ponto aqui, houve um lançador de foguetes que foi destruído no sul do Líbano também, né? Bom, o Luciano Casalunga está trazendo para a gente aqui a informação de que Israel falou, o porta-voz das Forças Armadas israelenses falou em persa, né, na língua lá do Irã, no Farsi, né? Que as armas iranianas foram descobertas no local do massacre em Nova, no dia 7 de outubro. Nova é o show, né, onde tinha aquele show em Nova, ali perto do Kibbutz Be'eri, onde foi justamente um dos pontos mais atacados pelos terroristas, mataram um monte de jovens ali. Aliás, eu tô lançando alguns vídeos de passeio lá no canal Diários da Quarentena, lancei mais alguns hoje, vou lançar outros aí nos próximos dias.
o vídeo com a minha visita aos kibbutz, eu quero fazer um negócio mais detalhado, eu quero fazer um trabalho melhor de edição. Ele vai sair, não vai sair por agora, deve sair só quando eu voltar para o Brasil, lá em fevereiro do ano que vem, mas tem bastante material que eu peguei ali no Festival Nova, naqueles kibbutz todos ali, vai ficar muito bacana o vídeo, tá? Ainda vou fazer a edição deles ainda, mas, enfim, então ele estava falando que foram identificadas armas iranianas nesse local do massacre ali no Festival Nova, né? Ou seja, isso, lógico, a gente já sabia, tá? Ou seja, a gente já sabia que o Irã financia o Hamas, financia o Hezbollah, financia os Houthis, isso não é nenhuma novidade. O que muda com isso? O que muda com isso é que existem agora evidências palpáveis para culpar o Irã pelo massacre de 7 de outubro. Então, lembra que a gente mencionou alguns vídeos, alguns dias atrás, que justamente Israel está planejando alguma coisa contra o Irã, não sabe quando que vai acontecer, o que vai ser, como é que vai ser feito, mas o Israel já tem agora todas as evidências para demonstrar que o Irã fez parte do massacre de 7 de outubro, né? Bom, o líder do Hezbollah, o que sobreviveu por enquanto, o Naim Qassem, disse que nós ganhamos a guerra, mas perdemos nossas rotas de suprimento na Síria. Oh, que chato, né? Ganharam a guerra, porque assinaram um cessar-fogo com todo o Hezbollah destruído, toda a liderança do Hezbollah sem saco, e tiveram que assinar um cessar-fogo de qualquer jeito e estão dizendo que ganharam a guerra, né? Boa sorte para eles, né? Mas é interessante entender o que ele está falando aqui, né? Nossas rotas de suprimento pela Síria foram destruídas. E aí, o que acontece? Lembra, o Hezbollah assinou esse cessar-fogo na expectativa de se reconstruir, na expectativa de ter uma folguinha para se reconstruir. E, lamento muito, não vai rolar. O Hezbollah vai ficar sem reconstrução. Bom, eu falei para vocês, uma tentativa de atentado terrorista em Jerusalém, hoje, não sei se foi antes de eu sair de lá, depois de eu sair de lá, eu sinceramente não vi nada, só vi quando eu cheguei aqui em Tel Aviv. Parece que teve um alerta lá em Jerusalém, 2 terroristas estavam andando com uma Land Cruiser e armas longas ali, na rodovia 1, que é uma rodovia que liga Tel Aviv até Jerusalém, né? E eu vim de trem, tá? Então não passei por essa ferrovia. Eu fui trem em Jerusalém e vim de trem aqui para Tel Aviv. Mas a rodovia, pelo jeito, estava toda engarrafada, porque eles pararam a rodovia aqui, tá vendo aqui, para pegar os terroristas. Felizmente pegaram os terroristas, estão eles aqui já rendidos pela polícia antes de conseguirem fazer qualquer outra coisa. Terrorista fracassado é o melhor tipo de terrorista. É o segundo melhor tipo de terrorista. O melhor tipo é o terrorista morto. Bom, na Síria não temos mais nenhuma grande novidade, né? Impressionante como é que esse mapa aqui estava cheio de coisa antes, agora está meio só umas bolinhas aqui de vez em quando, porque a situação já está se acalmando por lá, né? O que é uma boa notícia. Agora, a gente teve informação que Israel mais uma vez destruíram os lançadores de Scud, tá? O exército sírio tinha lançadores de Scud. Scud é um míssil balístico desenvolvido no Ocidente, muito poderoso, felizmente já foram destruídos, eles ficavam ali no norte de Damasco, foram destruídos por Israel, né? Agora, o HTS também mandou um monte de tropas para a cidade de Dará. Dará é essa cidade aqui, ó, nessa região aqui, ó. Dará, essa cidade aqui, relativamente próxima de Israel, tá? E essa cidade é uma cidade que já foi palco de vários ataques terroristas, várias brutalidades absurdas do regime do Assad, e o HTS mandou tropas para cá. Ou seja, isso é meio arriscado, porque é a primeira vez que a gente vê o HTS se movimentando para próximo aqui de Israel. A gente espera que isso não resulte em nenhum tipo de problema mais sério, né? Como a gente falou para vocês, recentemente vários líderes de tribos druzas falaram que querem se ligar com Israel, querem fazer parte de Israel, principalmente nessa região aqui, e também aqui, ó, em Al-Shuaida, nessa região aqui, ó, As-Shuaida. Essa região aqui é de maioria drusa. Dará é de maioria muçulmana e está no meio do caminho. Então, talvez tenham feito isso exatamente para impedir um movimento maior de adesão ao Estado de Israel aqui. Por enquanto, não teve nenhuma briga entre Israel e o HTS. Vamos aguardar para ver como é que evolui essa situação, né? Aqui, na Síria, em várias bases militares que eram ocupadas pelos russos, os russos saíram de lá. Por exemplo, nas bases de Sahin e Ain Issa, no norte da Síria, os russos saíram e os americanos entraram. Então os americanos estão ocupando as bases russas. Isso é uma coisa positiva, por quê? Porque os americanos certamente não querem
ataques da Síria contra Israel. Então, isso aqui é mais um sinal de que esses rebeldes estão negociados com os Estados Unidos, ou pelo menos têm algum tipo de apoio americano, e com isso diminui a chance deles efetivamente atacarem Israel. É uma coisa excelente, né? Mais uma vez, o líder lá do HTS teve um encontro com jornalistas e coisa e tal, e mais uma vez ele falou sobre ser moderado, sobre aceitar as outras religiões e coisa e tal. Não exigiu, por exemplo, tem uma mulher aqui que não está usando o véu, ele não exigiu que os repórteres usassem véu na entrevista. Então, assim, ele está se mostrando moderado. Vamos torcer para isso realmente se concretizar, seria uma coisa excelente, né? Uma outra notícia ruim da Síria é que identificaram um grande número de túmulos em massa, né? de valas comuns, né? Túmulos em massa, aquela vala que você abre um buraco no chão, joga um monte de gente morta ali e tampa, não tem um enterro decente, né? Isso é típico de ditadura, né? Eles matam tanta gente que não conseguem enterrar as pessoas numa cova normal, então fica com esse tipo de coisa muito triste. Vai levar anos até identificar a ossada de cada pessoa, DNA, para saber quem são as pessoas que estão ali. É realmente muito triste isso, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui mais uma vez, sobre o líder lá do HTS, que está consolidando o seu poder ali na Síria, felizmente, e parece realmente estar indo para o lado mais moderado, o que é uma ótima notícia, mas não traz nenhuma grande novidade ali não, tá? Os Estados Unidos e a Inglaterra estão conduzindo ataques aéreos contra as forças Houthis no Iêmen, né? A gente falou ontem que Israel falou que está preparado para fazer um grande ataque contra o Iêmen. Talvez o pessoal tenha pedido para Israel segurar um pouco aí, a gente dar uma bombardeada no pessoal do Iêmen para ele ficar calminho por enquanto. Eles estão querendo acalmar as coisas para conseguir consolidar o HTS na Síria. Essa é a minha visão. Eles não querem que Israel faça um grande ataque agora contra ninguém, porque eles querem primeiro consolidar o Al-Golani, o Al-Jolani, lá na Síria, antes de arrumar mais confusão, né? Bom, Israel vai fechar a embaixada na Irlanda, né? A Irlanda tem seguidamente trabalhado contra Israel. Por exemplo, recentemente ela entrou no Tribunal Penal Internacional pedindo que se alterasse a definição de genocídio. Eles querem dizer que Israel está fazendo genocídio, mesmo que, pela definição de genocídio, isso não seja genocídio. Então eles querem mudar a definição de genocídio para poder dizer que Israel está fazendo genocídio em Gaza. Um absurdo completo, uma tristeza. A Irlanda está tão esquerdista, igual o Lula, e Israel fechou a embaixada lá. Essa é a situação, né? Agora, como eu falo para vocês, esse tipo de coisa é uma besteira. Israel está ganhando essa guerra não só no campo militar, mas também no campo das ideias. O que está acontecendo, como eu falei no último vídeo, é que a resiliência israelense está começando a fazer as pessoas mudarem de ideia. Esse cara aqui é o George Galloway. Ele é um parlamentar britânico totalmente antissemita, sabe? Igual o Lula, tipo Lula, totalmente antissemita, nazista mesmo, criticava Israel por qualquer coisa, defendia Gaza de qualquer jeito, não sei o que lá. E agora ele deu esse discurso falando que árabes são uma causa perdida. Essa parte da minha vida, lutar pelos árabes, acabou. É o que eu estou falando para vocês. A resiliência israelense nessa guerra está superando, está mudando a visão do mundo sobre o Oriente Médio, né? A gente falou sobre o Nick Fuentes, que era antissemita também, mas falou também, quer saber, não adianta, Israel ganha tudo mesmo, não sei o que lá. Esse pessoal, o Hamas, por mais que ainda consiga, né, enganar um monte de gente, dizer que tem uma causa justa e coisa e tal, o que o pessoal está percebendo é que não tem jeito. Esse pessoal é terrorista, não tem saída, né? E aí saiu hoje uma reportagem aqui no New York Post falando que, olha, quem imaginaria isso, cara? Olha só que novidade que os caras descobriram aqui, ó. Número de mortos em Gaza foi inflado para promover narrativa anti-israelense. O estudo identifica isso. Então eles falam sobre o estudo que foi feito com os mortos lá efetivamente identificados ali na nação israelense em Gaza. E sim, infelizmente, houve sim civis feridos nessa história e mortos também por ações israelenses. Infelizmente é muito difícil fazer uma guerra, né, contra um grupo terrorista como é o Hamas, numa região totalmente povoada e não tem nenhum efeito colateral. Algum efeito colateral tem. Mas Israel toma todos os cuidados para evitar ao máximo mortes de civis. Então, teve mortes de civis, teve mortes de crianças, teve, mas o número é muito menor
do que essa invenção que o idiota do Lula fica falando e bate no peito, fala, não, porque 800 mil crianças morreram em Gaza, não sei o que lá. Bom, o Lula inventa número de qualquer jeito, né? Então essa é a informação. O que eu falo para vocês é o seguinte, Israel está ganhando essa guerra, não só do ponto de vista militar, mas agora também do ponto de vista diplomático, pelo cansaço do pessoal antissemita. Eles estão desistindo dessa briga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Vai perder, hein? Acho que a gente vai perder. Target located! Come this way! This way! Hostile target located!
Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre a prisão do Braga Neto. Tá? O Braga Neto foi preso hoje, dia 14 de dezembro, lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, numa decisão do STF que muita gente está